Ele coloca o Flamengo de fato numa briga que tem 6 candidatos, ou 5. O Atlético até um pouco exagerado, porque o Atlético tem 9 pontos perdidos a mais do que o Botafogo. Eu acho a classificação dos pontos perdidos ela mais visível para a questão central neste momento, porque o Palmeiras não é o vice-líder. O Palmeiras é o terceiro colocado e passa a ser o quarto colocado se o Grêmio ganhar hoje, porque o Grêmio passa a ter uma vitória a mais. Então, vou voltar para aquela conta. O Botafogo perdeu 34 pontos, o Bragantino perdeu 38. O Palmeiras, o Grêmio e o Flamengo, nesta ordem, hoje, perderam 40 pontos. Se o Grêmio vencer hoje, o Botafogo passa a ter 37 pontos perdidos, o Bragantino 38. E ficam os três com muita chance de título, porque a distância real passa a ser de 3 pontos. Tanto o Palmeiras, quanto o Grêmio, quanto Flamengo. Só que a ordem muda. Fica Grêmio, Palmeiras e Flamengo. Palmeiras passa a ser o quarto colocado, realmente. Acho que a classificação dos pontos perdidos, pelo número de jogos dispar, dá uma noção mais exata do que está acontecendo. E o olhar da tabela. O jogo de ontem me lembrou muito o jogo da queda do Filipão em 2019. Porque naquele jogo, 1º de setembro de 2019, o Palmeiras fez um gol que foi bem anulado no início. Ontem o Palmeiras teve uma grande chance com o Henrique rolando para o Breno Lopes, que desperdiça na frente do gol. Aí o Flamengo faz 2-0 no primeiro tempo. Como fez o Abel, perdão, PVC, o Abel até pontua, né, que na visão dele, os primeiros 10, 15 minutos ele achou que o Palmeiras foi bem e depois o Flamengo foi soberano. Além desse lance que você falou, tem o chute do Breno Lopes que o Rossi espalma também. Mas teve a bola do Everton Cebolinha e do Pedro no comecinho, que o Everton defendeu 2 vezes também. Me lembrou mais o lance do Breno, que era um lance claro de gol, com a comparação com 2019, quando o Palmeiras teve um gol anulado, bem anulado, estava 0-0. Aí o Flamengo faz 2-0 no primeiro tempo e completa a goleada, que podia ter sido 4, podia ter sido 5 no segundo tempo. A marcha do placar e dos acontecimentos foi muito parecido com aquele jogo de 2019 que derrubou o Filipão. A diferença, naquela época o Palmeiras tinha chance de reagir, muda o técnico e não reage. O Filipão não caiu por causa do Flamengo daquela vez, caiu porque na quarta-feira tinha sido eliminado pelo Grêmio na Libertadores de virada e somado ao Flamengo. Então a soma Grêmio mais Flamengo não foi só Flamengo, foi Grêmio mais Flamengo e derrubou o Filipão. E daquele momento estava muito claro que o grande candidato, ainda no primeiro turno, ao título era o Flamengo. Hoje, eu não acho tão claro. Acho que o Flamengo tem muita chance de ganhar o campeonato. Até porque o Flamengo vai fazer 4 jogos em casa. 4 jogos que não são fáceis, né? O Fluminense não é fácil, o Atlético não é fácil, o Bragantino não é fácil. Mas são 4 jogos em casa, o quarto é o Cuiabá. E uma curiosidade desse campeonato. Todos incluindo o Atlético como um possível candidato ao título, se o Botafogo perder hoje, a distância do Atlético passa a ser de 6 pontos. Acho que o Atlético só é candidato se o Botafogo perder hoje. Se o Botafogo ganhar hoje ou empatar, o Atlético não vai ser campeão brasileiro. Acho que não, nesse campeonato que vai e vem. Mas a grande curiosidade é que os 6 vão fechar a campanha fora de casa. Então, ou tem campeão antecipado, ou o campeão vai fazer a festa fora de casa. Aliás, o último campeão a fazer a festa em casa foi o Corinthians de 2017. Todos os outros foram campeões sem jogar ou fora de casa. A gente vai pontuar depois na sequência aqui a tabela dos 6 até aqui concorrentes, incluindo o Galo nessa conta também da reta final decisiva, porque nesse campeonato é difícil de afirmar qualquer coisa definitiva. Muita gente já deve ter cravado. Eu vi até torcedor do Botafogo que chegou a fazer tatuagem. Não sei se é daqueles mais supersticiosos, porque... Confiante, hein? Pois é, então. E é o Pantera, que é um torcedor influencer aí do Botafogo, que é engraçado, fica sempre perturbando os vizinhos. Ele já tinha ali os anos de outros títulos do Botafogo. Ele incluiu, aí embaixo do escudo, 23. Então, assim, mas o botafoguense sempre é desconfiado. É um perfil já um pouco mais atrás. Eu vou fazer a pergunta para o Rodrigo Matos em relação ao meme do Ronaldinho Gaúcho. Só antes, para a gente pontuar essa tabela final que o PVC falou do Flamengo, tá? Depois a gente vai falar de todos os times. O Flamengo tem pela frente nos jogos finais Fluminense em casa, Red Bull Bragantino em casa, América já rebaixado. Ontem o América decretou o rebaixamento definitivamente. Agora não tem mais chances. Perdeu do Curitiba 3-0 fora. Então o Flamengo já vai pegar o América rebaixado. Atlético Mineiro em casa, Cuiabá em casa
e fecha contra o São Paulo fora. Essa é a tabela do Flamengo. Repetindo. Fluminense, Bragantino, Galo e Cuiabá, os 4 em casa. América já rebaixado e São Paulo fora. É uma tabela, na minha visão, acessível, para usar o termo que é bastante Só uma curiosidade. Diga. Só uma curiosidade. O Flamengo vai fechar o campeonato no lugar onde ganhou seu último título e o Atlético também. O Flamengo vai fechar no Morumbi e o último título brasileiro do Flamengo foi no Morumbi, 2-1 São Paulo. Estava lá cobrindo esse jogo. Rogério Ceni. E o Atlético foi campeão matematicamente, vencendo o Bahia em Salvador 3-2. A campanha do Atlético desse ano termina também em Salvador, na Fonte Nova. Boas lembranças. Dito isso, Rodrigo Matos, o meme do Ronaldinho Gaúcho é real? Estão deixando a gente sonhar? Eu acho que, assim, se você olhasse ontem no Maracanã, o ânimo que a torcida chegou para o jogo e que ela saiu do jogo, de fato, deu um sonho para a torcida. Mas, assim, eu acho que não é só pela possibilidade de título, que não é grande, mas existe, mas porque criou uma esperança do que vai ser o Flamengo, do que deve vir a ser o Flamengo na mão do Tite. Ele mostrou coisas ali do que determinados jogadores podem atingir do seu potencial na mão do Tite. Então, eu acho que tem uma boa notícia que tem uma possibilidade de um título que hoje ainda é improvável, e do outro lado tem uma boa notícia que é a perspectiva do que vai ser esse Flamengo de Tite. Aí a gente viu Pedro, que era um jogador que não fazia gol de bola rolando há muito tempo, 3 jogos seguidos ele faz gol de bola rolando, fez 4 gols, né, nos últimos 3 jogos, porque o time está criando chance para ele. E aí ele se achou novamente. Ele conseguiu jogar com 2 pontas, coisa que não funcionou de jeito nenhum com o São Paulo, tendo aí o Cebolinha e o Luiz Araújo, os dois com muito boa atuação. Cebolinha dominou a bola no segundo gol, que é o primor o domínio dele, né? E o cruzamento para a Arrascaeta para o gol. E o Luiz Araújo jogou um bom jogo também, conseguindo recompor, tá num ritmo mais futebol brasileiro e menos MLS, digamos assim. Você está potencializando os jogadores, o que era o contrário anteriormente, né? Os jogadores jogavam mal, ele também mudou o lateral, antes era o Wesley, ali muito incisivo na correria, e agora você tem o Mateuzinho, que ele tem essa ideia do Tite de um lateral mais, a galera gosta de falar construtor, né? A gente fica impressionando que ele está com um martelinho ali construindo alguma coisa, mas é um lateral mais armador, né? Então ele está construindo ideias que funcionaram muito bem ontem. Também as ideias do Abel não funcionaram, né? O Abel não mencionou isso, mas a escalação dele com 3 zagueiros teve o mesmo problema que teve no primeiro tempo contra o Botafogo, né? Dá muito espaço ali na frente da defesa, né? O Flávio talvez fale mais sobre isso depois. Mas então, sim, o Flamengo vai sonhar, vai ter essa perspectiva do deixou chegar, pelo menos até sábado vai estar esse papo aí. O ânimo que era lá para baixo, agora está lá no alto. E essas coisas, às vezes, o PVC falou muito de pontos perdidos. A questão é que eu acho que sempre no final de campeonato, tradicionalmente, os times que estão na frente perdem muito ponto. A gente fica com a perspectiva de que todo mundo vai ter um desempenho próximo do perfeito e vai perder. E, na verdade, em geral, isso não é o que acontece. Os times perdem muito ponto e tem muita variação. Acho também que eu concordo. A classificação por pontos ganhos sempre é mais visível. O problema é quando você tem o número de jogos. Por isso que eu acho que quando você tem essa variação, né, dos 6 primeiros, está tudo tão quebrado que quando você coloca nos pontos perdidos, não significa que o Botafogo não vai perder 3 pontos hoje, a classificação muda. Agora, ela me dá uma noção mais exata de quem está mais perto e quem está mais longe. O Bragantino está mais perto do Botafogo do que o Palmeiras. É claro que o Botafogo tem uma vantagem de pontuação, isso aí sem dúvida, né? Porque está em primeiro e, além disso, tem 2 jogos a menos que o Palmeiras e um a menos que o Bragantino. Mas o que eu estou falando é que a gente tem, às vezes quando está toda a rodada, tá todo mundo igual em jogos, a gente tem a perspectiva de que o cara está na frente, vai ganhar, vai fazer todos os pontos e vai levar uma vantagem. Historicamente, nesses campeonatos, inclusive o de 2009, que a gente já comparou com o desse, os times perderam muito ponto na reta final, todos eles. O Flamengo perdeu ponto para o Goiás em casa, o São Paulo perdeu ponto para o Goiás, e o Goiás era um time que estava, na época, brigando para não cair, né? Eu estou lembrando 2 só aqui. Todos os times perderam muitos pontos. Então, eu acho que vai ter muita variação nesse final aí. Se o Flamengo conseguir jogar como jogou ontem contra o Palmeiras, aí, amigo,
Assim, se ele conseguir criar se você criar consolidar essa forma de jogar, pode ser que a arrancada dele tenha vindo agora. O Palmeiras teve uma arrancada de 5 vitórias seguidas, o Flamengo tem 2 agora. Sim. Se ele conseguir uma arrancada de 5 vitórias, se coloca aí numa posição lá para frente. Eu acho que tem um grau de imprevisibilidade grande nesse final. O Botafogo ainda tem uma vantagem, só que a gente vai ter que ver como ele reagiu, porque ele tem reagido muito mal nas últimas rodadas, né? Muito pressionado, psicologicamente para baixo e tal, não sei o quê. Vai ter que ver como é que vai reagir nesse jogo agora contra o Grêmio. Mas sim, como dizia o Ronaldinho, deixaram sonhar, deixou chegar, vai ter todos os clichês aí relacionados ao Flamengo em final de campeonato. A torcida já está daquele jeito nas redes sociais. O Botafogo vem dessa sequência bem ruim, né? Com 3 derrotas, a gente vê aqui o vermelhinho marcando as derrotas do Botafogo, um empate e uma vitória nos últimos 5 jogos. Eu vou querer saber de vocês na sequência quem vocês acham que tem a tabela mais acessível dos concorrentes ao título, a gente vai pontuar elas. E se esse campeonato começa a se apresentar hoje, começa não, já está quase no final, mas se ele se desenha na reta decisiva mais emocionante do que do 2009, ou tanto quanto. Mas antes eu quero saber do Flávio, o que ele acha que motivou essa versão paz e amor do Abel Ferreira depois do jogo de ontem, ou se isso já é uma construção recente do técnico do Palmeiras? Eu não sei se é uma construção recente, porque se vocês se lembram, depois que o Palmeiras venceu o São Paulo por 5-0, ao invés dele exaltar o time, ele mostrou o lado combativo dele, né? Mas imagino que nas contas do palmeirense e de quem tá ali, né, pensando o que o Palmeiras precisa fazer para ser campeão brasileiro, era difícil alguém que apontasse uma vitória ontem diante do Flamengo, né? É um jogo muito duro, o Flamengo numa fase boa. E como o Rodrigo Matos citou, o esquema com os 3 zagueiros do Palmeiras tem dado resultado, mas o desempenho não é aquele Palmeiras que a gente conhece, que encantou o Brasil algumas vezes. Foram vitórias magras, né? Contra o Bahia e o Atlético Paranaense. Contra o Curitiba, o Palmeiras venceu por 2-0, só que o Curitiba poderia ter saído na frente, teve um gol anulado. São mais resultados positivos do que o desempenho em campo em si, né? E aí agora o Palmeiras recebe o Inter, sem o Gustavo Gomes, né, que foi expulso direto, mas ontem acompanhando o Inter e Flu, o palmeirense pode ficar um pouco confiante, né? Porque é uma equipe que não tem mais o que disputar no Brasileirão, e o Palmeiras precisa da vitória, porque esse resultado do Flamengo eu acho que recoloca muito o rubro-negro na disputa pelo título, e o Flamengo, entre esses que estão brigando pelo título, foi o que apresentou melhor desempenho desde a chegada do Tite. Então, como o Rodrigo Matos citou, também acho que deixou chegar, e eu apontava, até na conversa com os amigos, né? Eu achava que o Flamengo era esse time que poderia chegar no título justamente por jogar muitos jogos em casa, e a torcida ontem fez uma festa muito bonita, e isso pode ser determinante, diferentemente do Palmeiras, que vai ter que jogar 2 jogos na Arena Barueri nessa reta final, né? Então, como o PVC vem alertando algumas semanas, isso pode fazer uma diferença muito grande na hora decisiva. Dois pontos de uma pergunta para o PVC e para o Flávio. Assim, vocês não acharam que a posição, o Luan tá dando muito espaço na frente da defesa, porque ele fica a linha dos três zagueiros, ele não tá fazendo esse movimento para sair como volante, que eu acho que é o que o Abel quer, para ele proteger. Aí fica muito espaço na frente da defesa, ele dá um buraco ali, isso já tinha acontecido contra o Botafogo, e o time adversário vem com muito espaço para cima do Palmeiras. E aí, quando os zagueiros vão dar o combate, eles já estão lá atrás. Não sei se vocês tiveram a mesma leitura que eu tive. Eu achei que foi mais o Gustavo Gomes, porque eu acho que o desencaixe se dá pelo fato de, diferentemente de 2021, quando o Abel fez uma linha de 5, porque o Abel ali entendeu que tinha uma montanha para subir, até o texto que ele escreve para a tribuna dos técnicos, esqueci o nome do site. Ele fala que tinha uma montanha para escalar. E ontem, a impressão é que ele não achou que tinha uma montanha tão alta para escalar.
Ou seja, ele foi para jogar contra o Flamengo para jogar contra o Flamengo. E o que acabou acontecendo foi um desencaixe, na minha opinião, do Luan, que passou a ser o zagueiro, porque com o Everton Cebolinha, o Gustavo Gomes saía com o Everton Cebolinha e ficava o Ayrton Lucas passando do Mike e o Everton Cebolinha, o Gustavo Gomes muito preocupado com aquele lado. Então o Gustavo Gomes escapava para o lado e deixava o Luan como zagueiro, não como volante. E o que deu certo nesses jogos do Palmeiras com os 3 zagueiros foi a movimentação do Luan como líbero, ora atrás da zaga, ora na frente da zaga. Então, o que aconteceu? O Zé Rafael encaixou com a Arrascaeta, o Richard Rios encaixou com o Gerson, o Veiga nunca encaixou com o Pulgar saía, e o Gustavo Gomes escapava para jogar quase como lateral direito. Então, ficava um espaço gigante entre o Gustavo Gomes e o Luan. Foi a impressão que eu tive. Acho que foi menos o Luan e mais o Gustavo Gomes, que fez uma partida ruim ontem. Ruim. O Gustavo Gomes dá o espaço junto com o Luan no primeiro gol. Ele não dá o combate, deixa para o Mike com o Everton Cebolinha no segundo gol e nem vem marcar o de Arrascaeta no meio da área. E tem a expulsão depois, que ele tem toda a culpa da expulsão. O nosso chat aqui está ativo e vocês podem continuar votando na enquete. Quem vocês acham que mais se beneficiou com os resultados de ontem? Botafogo, Flamengo, Grêmio. Já temos mais de 500 votos. Não se esqueçam de deixar o seu like, hein, e se inscrever aqui no canal do All Sport. A gente vai continuar falando muito dessa reta final decisiva do Campeonato Brasileiro. Diga. Só lembrar uma coisa, o que eu falei, que eu falei muito tempo, depois eu fiz a observação da mudança da tabela, né? O jogo contra o América, que seria em Barueri, esse jogo voltou para o Allianz Parque pela mudança da tabela. A questão é o desmonte do palco do jogo contra o Fluminense, e a W Torre acha que vai dar tempo de desmontar. Então, a tendência agora é que o Palmeiras faça mais um jogo em Barueri, que é o jogo contra o Internacional, e 2 jogos no Allianz Parque, embora não tenha 100% de certeza disso ainda. 2 pontos que são importantes para a gente ficar, para não perder de vista nessa reta final do Brasileirão. Esse fator do mando do Palmeiras, que vai influenciar no desempenho do time, uma coisa é jogar no Allianz Parque e outra na Arena Barueri, isso tem uma influência sim, e outra é o que o Flávio falou, os times que já não tem mais o que fazer na reta final, entre aspas, por exemplo, Fluminense. O Fluminense já está com a vida resolvida. Qual vai ser o papel do Fluminense nessa reta final do Campeonato Brasileiro? Isso é uma coisa para a gente olhar também de acordo com os jogos. Óbvio que o Fluminense não vai entrar, meu Deus do céu, vou jogar minha vida. Não é isso. Mas o Fluminense mostrou uma postura digna contra o Inter, empatou o jogo no Beira-Rio e fez o seu papel dentro de campo. Claro, com 7 reservas. Exato. Com 7 reservas e um herói. Quem que é o herói? O João Kennedy. O João Kennedy. Ontem eram 4 titulares e um herói. É que o próximo jogo do Fluminense tem um outro componente, né? O primeiro Sim. Fla-Flu pós-título de Libertadores. Acreditar que o Fluminense vai entrar tirando o pé nesse jogo desculpa. Não saber, né? A gente não levar em conta o contexto dos 2 times, né? E acho vai até ter que uma mobilização. Alguns jogadores já foi pensando nisso, né, Rodrigo? Talvez. Exatamente. Vai ter ali uma festa da torcida do Fluminense, aí a torcida do Flamengo vai tentar dar uma resposta, vai ter todo um contexto desse jogo que vai virar um caso à parte para além do que está da corrida do campeonato, né? Como seria, também com o contexto do campeonato. Porque o Fluminense pode atrapalhar influencia o contexto do campeonato, mas eu digo que é como seria se fosse um Corinthians e Palmeiras depois de um título de Libertadores do Palmeiras, algo nesse sentido. Ganha um componente ali que não teria, né? Se fosse um jogo que o Fluminense estivesse jogando contra o Palmeiras, por exemplo, sabe? E ainda tem um ingrediente quase secreto. Né? E vai acontecer. Esse Palmeiras vai acontecer. Vai, assim. Aí eu vou dizer o que eu disse ontem também. A gente não tem que ficar alimentando quem é que vai. Esse negócio de ficar partindo de antes, semanas antes, a história de entrega, eu odeio isso. E sempre lembro o caso da Roma e Lazio em 2002, que a Lazio podia entregar o jogo para a Inter e a Roma não teria a chance de ser campeã, e a Lazio foi lá e ganhou da Internacional. Campeão foi a Juventus. Bom. Tem um outro ingrediente quase secreto dessa história do Fla-Flu, que não é quase secreto, mas assim, não é o principal. O principal é o que o Rodrigo já falou. Mas é o 7º Fla-Flu do ano. Tem 2 vitórias para cada lado e 2 empates. É o Fla-Flu do Tirateima. Claro que está mais no jogo a graça do campeão da Libertadores e carimbar a faixa ou o Fluminense atrapalhar a caminhada do Flamengo. Esse Fla-Flu ganhou outro, assim, já era grande, e agora ficou maior com essa vitória do Flamengo no meio de semana, porque
o Flamengo chega com aquela vontade de, pô, agora a gente está... Claro, dependendo do jogo do Botafogo de hoje, pode ganhar ainda mais peso, né? Se o Botafogo tropeçar, se o Grêmio conseguir a vitória, por exemplo, aí fica ainda maior, mas já vai ter um componente diferente.